Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nathalie e nós estamos mais uma vez aqui juntos para a aula de matemática. Hoje o assunto tá, supimpa. Vamos lá? O que é subtração? Que nome estranho, mas calma. Subtração é o mesmo que tirar, perder, doar, retirar, pegar, diminuir, abater, deduzir. Todas essas palavrinhas que você tem aí são sinônimos de subtração, ou seja, é a mesma coisa. O sinalzinho da subtração é esse aí que você está vendo e a gente se lê menos. Então, o sinal da subtração é menos. E olha só, Maria tinha 20 figurinhas em um jogo, perdeu 15. Quantas figurinhas Maria ficou? Você tem aí a ilustração. 20 figurinhas menos, olha aí o sinal, menos 15 figurinhas igual a 5 figurinhas. Então, não se preocupe, a subtração é a nossa famosa continha de menos. Eu quero que você se atente ao guia de consultas que veio aí no seu roteiro de atividades. Lá no finalzinho do seu roteiro você tem esse guia de consultas e ele serve justamente para consultas futuras. Então eu não quero que você devolva este guia, eu quero que você destaque ele do seu roteiro e guarde na sua casa para futuras consultas que você precisar. Ficou com dúvida de algum termo, não se lembra de alguma palavrinha? Ele é ideal para você consultar. Então, guarde este guia com você. Não devolva quando você for devolver o seu roteiro, tudo bem? Em especial, eu quero que você se atente a esta plaquinha aí da subtração. Olha só que bacana, eu também tenho a minha plaquinha aqui e eu quero chamar a sua atenção para essas palavrinhas. Essas palavrinhas são mágicas e elas nos ajudam a entender quando que a nossa continha é de menos, quando é de subtração. Vamos ler essas palavrinhas? Menos, tirar, sair, ficar, diferença, sobrar e diminuir. Todas essas palavrinhas nos ajudam a entender quando a nossa continha vai ser de menos, quando vai ser uma continha de subtração. E aí nós vamos aprender as maneiras de subtrair. Da mesma forma que tem as maneiras de adicionar, tem as maneiras de subtrair. Não existe só um único jeito de subtrair, existem vários. E aí você vai usar aquele que você melhor tem afinidade. Então olha só, a gente pode subtrair através de desenhos, riscando, como mostra aí no exercício das canetas? Pode. Eu tenho 4 canetas, risquei 2, com quantas canetas eu fico? Pode ser um jeito, sim, desenhar e riscar. A reta numérica pode ser um jeito? Claro que pode. Você tem um determinado número, né? E aí volta aí para chegar em outro número. Pode utilizar a reta numérica? Pode. No caso aí, 5 menos 3. Utilizou a reta numérica. Os nossos dedos, a gente pode utilizar? Claro que pode. Então, você tem aí 5 menos 1, você tem aí o resultado. O nosso bom e velho material dourado, a gente pode utilizar o material dourado? Podemos utilizar o material dourado também. O ábaco que nós confeccionamos pode ser utilizado como suporte? Pode. E a decomposição também. Então, a decomposição é quebrar esse número, né? Transformá-lo ele na unidade, dezena e centena, e aí fazer a subtração das parcelas menores. Isso também pode acontecer? Pode. Mas o mais importante, pessoal, eu vou ensinar vocês ao longo dessas aulas de matemática a fazer a continha armada de subtração. E a gente vai aprender a subtração por empréstimo, certo? Então, todas essas maneiras são válidas? São. Mas a mais importante é a que a gente vai aprender. Hoje a gente está dando o pontapé inicial nas continhas de subtração. Outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Quando a gente tem aqui 10 cubinhos. Eu sempre falei, né? A gente pode trocar, a gente pode substituir os 10 cubinhos pela nossa barrinha. E o diferente também acontece. Como assim, professora? O ao contrário também acontece. Se eu tenho uma barrinha, né, representando aí a dezena, e se eu quebrar todos os pedacinhos dela e transformar em 10 cubinhos,
eu também posso fazer isso. E aí a gente vai entender por que é necessário fazer isso. Porque a gente vai aprender a subtração por empréstimo. Então, às vezes é necessário a gente quebrar aí, né, a dezena em pedacinhos para que ela se transforme em 10 cubinhos. Mas calma, isso vai ser ao longo das nossas aulas. Quero que você agora abra lá o seu livro didático. Na página 114, nós vamos avançando na subtração. Então, nós vamos calcular a diferença. Esse primeiro exercício é apenas para a gente ler e entender. Olha só, Lúcia e Eva fazem aniversário no mesmo dia e no mesmo mês, mas nasceram em anos diferentes. Acompanhe o diálogo. Lúcia, eu tenho 9 anos e você 16. Quantos anos temos de diferença? Nossa diferença de idade é de 7 anos, Eva. Posso dizer que tenho 7 anos a mais do que você. Ou dizer que você tem 7 anos a menos do que eu. Olha que interessante, pessoal. A Eva, ela usou a expressão diferença. Olha só, a gente utilizando aí, né, a nossa plaquinha lá do guia de consultas. Olha a palavrinha diferença aqui, que nos ajuda a entender que este diálogo está falando sobre a subtração, sobre a continha de menos. Então, a Lúcia tem 9 anos e a Eva tem 16. E a diferença de idade entre elas é de 7 anos. Lúcia respondeu a pergunta de Eva fazendo uma comparação entre as idades. Para compararmos duas quantidades, podemos usar as expressões a mais, a menos e a diferença. Faça este exercício aí na sua casa. Se você tiver irmãos mais novo ou mais velho, se você tem aí o papai, a mamãe ou a vovó, faça uma comparação entre a idade. Eu tenho tantos anos a mais que o meu irmão ou a menos que o meu irmão. E aí você já vai se habituar a usar essas palavrinhas. Seguindo no exercício 2, nós temos aí plaquinhas com os nomes e a idade de algumas crianças. Vamos ver? Em cada dia do ano, a Escola de Edu parabeniza os alunos que fazem aniversário naquele dia do mês, registrando o nome e a idade do aniversariante no mural do pátio. Observe os aniversariantes do dia. Lucas, 6 anos, Eva, 9 anos, Rafael, 13 anos, Lúcia, 16 anos e Omar, 17 anos. Letra A. Quantos anos Lucas tem a menos do que Rafael? Então, Lucas é da plaquinha azul, 6 anos, Rafael da placa alaranjada, 13 anos. Quantos anos o Lucas tem a menos do que o Rafael? Você pode utilizar a sua reta numérica? Claro que pode. Então, você localiza aí os 13 anos, né, do Rafael e volta até chegar na idade do Lucas, de 6. Quanto que você voltou? Então, quanto que o Lucas tem a menos? Coloque aí. Letra B. Quantos anos Rafael tem a mais do que Eva? Então, Rafael, cartaz laranjado, 13 anos. Eva, cartão verde, 9 anos. Quantos anos o Rafael tem a mais? Então, olha só, a Eva tem 9. Anda aí para ver, até chegar no 13. Quantos que o Rafael tem a mais do que a Eva? Coloque aí na sua resposta. Letra C. De quantos anos é a diferença entre a idade de Lúcia e de Lucas? Olha novamente aí, pessoal, a palavrinha diferença. Pega lá no seu guia de consultas. A diferença, então, é uma continha de menos. A diferença entre a idade de Lúcia e de Lucas. Lúcia tem 16 anos, plaquinha rosa. E Lucas, 6 anos. 16 menos 6, quanto que dá? Letra D. Quantos anos Eva tem a menos do que Omar? Então, Omar tem, plaquinha aí lilás, Omar tem 17 anos. E a Eva tem 9. Então, quanto a menos Eva tem do que Omar? Letra E. Quantos anos Omar tem a mais do que Lúcia? Esse ficou muito fácil. Omar, plaquinha lilás, 17 anos. Lúcia, placa rosa, 16. Então, um tem 16 e o outro tem 17. Quantos anos Omar tem a mais que Lúcia? E na letra F, eu quero que você crie uma frase comparando a idade do Lucas, placa azul, 6 anos, e do Omar, placa lilás, 17 anos. Então, você pode usar as expressões a mais, você pode usar a expressão a menos, ou você pode usar a expressão a diferença. Veja aí como você quer fazer a sua frase e escreva na letrinha F. Tudo bem até aí, pessoal?
Você vai observar lá no seu cronograma que veio, logo depois da capa do roteiro vem um cronograma. Neste cronograma, você tem aí na sexta-feira, dia 18, uma proposta de prática. Então, você não vai ter videoaulas dessas práticas. É simplesmente para você pôr a sua cabeça para funcionar e para você realmente ter o hábito da prática. E aí você tem as continhas de adição. Elas já estão armadas e aí você vai praticar as continhas de adição. Então, faça cada uma delas e escreva o resultado aí. O gabarito dessa aulinha e dessa prática de adição, ele só vai estar disponível lá na segunda-feira, dia 21, lá na segunda-feira. Então, você pratica essa parte aí na sexta-feira e lá na segunda-feira vai estar disponível para você verificar se você acertou as continhas ou não, tudo bem? Este segundo exercício é muito tranquilo também. 7 mais quanto para dar 13? E assim a sua adição ser verdadeira. Então, quanto que você precisa aí adicionar ao 7 para ter o resultado de 13? Quanto que você precisa adicionar ao 8 para ter o resultado de 13? Então, faça aí, pode utilizar o seu material dourado, pode utilizar a sua reta numérica, a sua régua, pode também. E faça aí esse exercício. E a mesma coisa acontece também na sua subtração. Então, 27, quanto que eu tiro de 27 para ficar com 13? 18, quanto que eu tiro de 18 para ficar com 13? Faça também aí as suas contas. Este exercício é para a gente completar a sequência, seguindo a regra. Então, a primeira regra que a gente tem é fazer a subtração de 1 em 1. 20 menos 1, 19. 19 menos 1, 18. 18 menos 1, e aí você vai colocando até chegar no final. Na tirinha do meio, você vai seguir a seguinte regra, é subtraindo de 2 em 2, tirando de 2 em 2. 20 menos 2, 18. 18 menos 2, 16. 16 menos 2, 14. E assim por diante. E a última você vai tirar de 5 em 5. Então, 50 menos 5, 45. 45 menos 5, e assim por diante. Então, na primeira, tirando de 1 em 1. Na do meio, tirando de 2 em 2. E na última, tirando de 5 em 5. E o último exercício, que é muito divertido, é qual sinal que eu devo colocar para a operação estar correta? Sinal de mais ou sinal de menos? Então, faça sempre a seguinte pergunta. 7 mais 3 é igual a 10 ou 7 menos 3 é igual a 10? Então, faça sempre essa pergunta, mais ou menos? E aí você coloca o sinal que faz com que a sua operação esteja correta. Tudo bem, pessoal? Nós demos o pontapé inicial nas continhas de subtração. Hoje foi só o comecinho. Você vai aprender a armar a sua continha e a fazer o empréstimo na subtração. Se você ficou com alguma dúvida da aula de hoje, volte essa aula, assista novamente ou mande uma mensagem para a sua professora. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima!